Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Do jeito que você está, vamos agradecer a Deus pela palavra do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós te louvamos pela tua palavra. Te pedimos que ela venha estar, Senhor, sendo ministrada aos corações e fazendo, Senhor, realmente cumprir o teu propósito em cada vida nessa manhã. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Eu não quero pregar sozinho aqui hoje. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Quantos têm promessa do Senhor na sua vida? Você tem uma promessa? Glória a Deus. Então é para você que nós iremos ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Gosto de pôr tema, né? Muitos de nós colocamos tema na palavra. E eu coloquei: a sua vitória não está naquilo que você vê, mas naquilo que você crê. Amém? Você pode repetir isso para o seu irmão? A sua vitória não está naquilo que você vê, mas naquilo que você crê. Amém? Antes de falar aqui desse texto, antes de comentar esse texto, quero falar um pouco de Abraão, coisas que eu já preguei muito sobre Abraão, e estudando essa palavra eu pude perceber alguns fatos, né, que antes eu não tinha atentado para isso. Deus colocou no meu coração algumas coisas, eu quero compartilhar com você nessa manhã, para que venha te fortalecer, para que venha te fazer ficar firme nas promessas que Deus tem para a sua vida. Essa palavra, quando eu recebi a oportunidade, eu relutei um pouco, né? Meu discipulador foi lá em casa, né, no nosso discipulado 1 a 1, e depois do nosso discipulado ele falou: tem uma notícia boa para você. Eu falei: o que é? Você foi convocado para estar ministrando na igreja. Eu falei: não, acho que eu vou esperar um pouquinho mais. Aí argumentei, aí depois eu falei para o meu discipulador assim: o que o senhor quer que eu faça? Ele falou: eu quero que você aceite o convite. Eu falei: então eu aceito. E a partir daquele momento assim, a palavra de Deus veio, a revelação foi falando comigo, e não dá para falar tudo que eu penso, né, sobre esse texto, sobre essa palavra, mas um pouquinho acho que vai edificar a sua vida se você receber com o coração aberto. Amém? Então assim, quero falar um pouco de Abraão, esse homem tão importante, esse personagem tão importante na Bíblia, né? Um homem que é respeitado nas 3 principais religiões do mundo, né? Que é o pessoal lá os árabes, né? Eles respeitam Abraão, os judeus respeitam, né? Os cristãos, que somos nós, respeitamos Abraão como pai Abraão. Então assim, esse homem tem muito para nos ensinar, e coisas assim que às vezes se a gente não buscar muito de revelação do Senhor, a gente acaba passando por cima. Foi isso que eu percebi aqui, estudando sobre Abraão. Então eu sempre preguei Abraão de Gênesis 12 para frente, e nunca me atentei para antes de Gênesis 12. E esse homem que vivia lá na terra de Ur dos caldeus, foi um homem diferenciado no meio do seu povo, porque ele era um homem que Deus achou ele, sabe? Deus, independente dele ter uma descendência, uma ascendência
cristã ou dentro da palavra, Deus achou ele ali naquele lugar. E eu pensei, mas por que será que Deus achou Abraão? E eu comecei a pensar, aquele homem casou com Sara. Eu estou usando já o novo nome deles, né? Que antes era Abrão e Sarai, mas eu vou usar Abraão e Sara mesmo, que já passou a história, você já conhece. Então Abraão se casou com Sara, né? A Bíblia diz que Sara era muito bonita, né? Uma mulher muito bonita. Então eu creio que Abraão apaixonou-se por ela e se casou. E todo casal ele sonha, né, em ter filhos, em fazer, né, uma descendência. E naquela época era de suma importância para o homem ter filhos, para que desse uma continuação da sua linhagem. Só que passaram os dias e eles não tiveram filhos. Sara era estéril. E o que eu percebi nesse texto? O que eu percebo nesse episódio? Que já de cara Abraão teve uma dificuldade, né, um conflito, um que eu coloquei aqui, um drama familiar. Porque a mulher dele não gerava filhos, né, e todo casamento desde aquela época o propósito era gerar filhos. Mas eu percebo que ele amava muito a sua esposa. Abraão era um homem que amava muito Sara, porque naquela época havia um costume que quando a esposa não desse filho, ele poderia pegar uma escrava e fazer filhos a partir daquela escrava para continuar a sua descendência e que seu nome fosse lembrado posteriormente. Mas Abraão ele não usou essa legalidade que ele tinha, porque ele sabia que ele amava sua esposa e ele queria filhos dela. Então, o que eu percebi aqui? Já vai uma mensagem para os maridos. Maridos, ame a sua esposa incondicionalmente, porque isso atrai a presença de Deus para a sua vida. Amém? Deus olhou para aquele homem, algo chamou a atenção dele, porque mesmo não tendo realizado o sonho, ele ainda continuava amando a sua esposa ao ponto de não pegar outra mulher para ter filho. Então, quando a gente ama incondicionalmente, isso atrai a presença de Deus. Isso serve para as mulheres também, né? Mulheres, amem seus esposos, porque isso vai atrair a presença de Deus. E esse comportamento vai converter aquele que ainda não se converteu. Amém? Então, assim, que nós possamos aprender isso com Abraão. A amar, o amor seja algo evidente na nossa vida. O amor tem que falar mais alto nos nossos corações. Estava falando para os irmãos ali no curso, né? Que nós temos que amar aquelas pessoas que estão lá fora, né? Porque Jesus deixou isso para nós, que nós temos que amar como a nós mesmos, né? Então a gente vê esse amor na vida de Abraão. E isso fez a diferença. Talvez o que está impedindo que você alcance aquilo que Deus tem para a sua vida seja o fato de você estar condicionando o seu amor. Sabe, eu não vou amar tanto porque ele não me retribui. Não vou amar tanto porque ela não retribui. Não vou amar o meu irmão que está lá fora porque ele é drogado, ele é isso, ele é aquilo. Irmão, nós temos que amar incondicionalmente. Isso vai atrair a presença de Deus para as nossas vidas. Então, assim, eu vejo isso em Abraão. Eu vejo que isso atraiu a presença de Deus para ele. Isso atraiu a atenção de Deus para ele. Então comece a amar intensamente. Comece a amar incondicionalmente. E o amor constrange, o amor muda. O amor lança fora todo medo. Amém? E você não vai ter medo mais de se apropriar da promessa de Deus para a sua vida. Essa palavra, quando eu estava preparando, foi uma palavra diferente, porque eu senti um pesar muito grande no meu coração. Por quê? Porque Deus começou a me mostrar pessoas que já tiveram uma promessa de Deus para a sua vida. Sabe, Deus já te prometeu algo. Deus já te falou que você seria isso ou aquilo. E com o passar do tempo, as coisas não aconteceram na sua vida. E você de repente ficou frustrado, ficou talvez abatido, ou então migrou para o plano B,
né? O brasileiro tem essa mania de migrar para o plano B. O que seria isso? Não, o casamento não está bom, mas a gente está vivendo. O casamento não está do jeito que eu sonhei, mas a gente vai levando as coisas. Sabe, nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Sabe, você precisa ficar firme, porque Deus prometeu e Ele vai cumprir. Às vezes nós saímos da trajetória da bênção, às vezes nós saímos ali do caminho onde a bênção está, e aí Deus tem que mover as coisas para te trazer de volta. Sabe, então quando eu estava preparando essa palavra, Deus, sabe, falou muito no meu coração. Mas que você que está aqui hoje, você está aqui porque Deus te trouxe para te lembrar que Ele tem uma promessa na sua vida, e que você precisa ficar firme, ainda que demore, ainda que você passe por muitas situações, mas Ele é fiel para cumprir na sua vida. Amém? Então Abraão foi esse homem que amou, né? Eu estava viajando para uma cidade muito chique, né, chamada Planura Verde, né? Não sei se conhece, bispa, mas lá tem gente que conhece a senhora, sabia? E tem um bom testemunho da senhora lá. Posso falar? Diz que quando o bispo não era crente ainda, né, a bispa ia buscar ele. Era isso, bispo? E aí diz que ela chegava com aquele maior carinho, com maior educação, chamava ele, não sei se de meu amor, alguma coisa assim. E aí ele vinha, ela abraçava, diz que tratava todo mundo muito bem. Esse irmão é da época do bispo lá, e ele se converteu também, graças a Deus. Então assim, e eu falei, isso encaixa na palavra que eu estou preparando, né? Porque a bispa amou o bispo incondicionalmente, e olha o que deu, né, bispo? Eles estão aqui e vão mais além ainda, porque Abraão queria só um filho, né? Abraão só queria um filho, e Deus deu nações para ele, né? E eu sei que a bispa queria que o bispo se convertesse, e Deus deu muito mais, né, que isso, né, bispo? E vai dar mais ainda, amém? Porque naquela época eu sei que a bispa tinha uma promessa de Deus na vida dela. Então assim, que você possa ficar firme. A bispa ficou firme e alcançou do Senhor a bênção. Então você possa nessa manhã rever os seus conceitos em relação àquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Outra coisa que me chamou a atenção é que Abraão, ele tinha intimidade com Deus. Sabe, Deus não ia chegar em alguém qualquer que não o buscasse. Tiago fala que quando a gente invocar o Senhor, Ele vai chegar até nós. Então Abraão, talvez até por causa do problema, por causa da dificuldade da sua esposa, ele buscava o Senhor. Então esse buscar gerou uma intimidade. O que gera intimidade nossa com Deus? Primeira coisa é a santidade. A santidade gera intimidade com o Senhor. Então o que é essa santidade? Ser santo. O que é ser santo? É ser separado, né? Hoje eu ainda estava meditando lá nisto. Aí eu lembrei de uma coisa que tem no mundo aí, que eles falam assim: a gente está junto e misturado, não é isso? Eu falei, o crente pode até estar junto, mas o crente não pode estar misturado. A gente pode até estar junto com as pessoas do mundo, a gente pode até estar tendo comunhão com as pessoas do mundo, mas a gente não pode se misturar, porque a gente é santo, a gente é separado. E essa separação do mundo gera intimidade com Deus. Essa separação não com a pessoa, não com as pessoas que estão lá fora. Não, nós temos que amar, como eu falei, mas com as práticas dessas pessoas. Nós não podemos estar misturado com isso, praticando essas coisas. E Abraão era uma pessoa que tinha intimidade com Deus, e isso foi que fez a diferença na vida dele. Ele também, mais na frente, ele é conhecido como o pai da fé, mas eu me arrisco a dizer que ele também é o pai da obediência, porque ele era uma pessoa obediente. Ele estava ali, tinha sua vida, estava tudo estabelecido, tinha sua família, seus negócios, mas Deus falou para ele: sai, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, nem vou te falar qual é ainda. E ele obedeceu, sem titubear.
Ele organizou suas coisas e foi. Então, assim, talvez a gente pode falar também que Abraão era o pai da obediência e que nós precisamos obedecer ao Senhor. Tem um texto em Deuteronômio que fala que Deus fala assim: se eles me obedecessem, né, as coisas seriam diferentes. Então, se nós obedecermos ao Senhor, eu tenho certeza que as coisas vão mudar na sua vida. E aqui está o que nós precisamos obedecer. Aqui está o nosso manual, aqui está as nossas orientações que nós precisamos obedecer. Quando o Senhor voltar, quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, nós seremos julgados pelo que está escrito aqui. Se a nossa vida se encaixar com o que está escrito aqui, amém, glória a Deus, porque é a palavra que vai nos julgar. Então nós temos que obedecer a palavra. Sabe, Abraão foi esse homem que obedeceu a palavra do Senhor. Abraão foi esse homem que não titubeou, não pensou duas vezes: eu vou largar tudo, né? E ele largou e Deus abençoou a vida dele. Outra coisa que me chamou a atenção, que nós precisamos nos dias de hoje, o crente precisa, sabe, isso vai fazer diferença lá na sua casa. Talvez você tenha uma promessa de que a sua casa vai ser salva, que Deus vai transformar o seu casamento. É isso que Abraão tinha. Ele tinha um respeito familiar. Sabe, Abraão era uma pessoa que era respeitado na sua família. Por que eu penso isso? Porque quando ele resolveu obedecer a Deus e sair, primeira coisa que o sobrinho dele falou assim: eu vou com o senhor. Sabe, eu tenho certeza que a convivência familiar de Abraão era algo assim espetacular. Por quê? Porque senão o sobrinho não queria ir com ele. Se fosse aquele tio chato, aquele tio, né, que não dava um respaldo para a família, com certeza Ló não queria seguir ele. Mas Ló pensou assim: meu tio é abençoado, meu tio é diferenciado, e se ele vai na direção de Deus e vai ser bom. Eu quero isso para a minha vida também. Os seus parentes vão te seguir quando você tiver uma postura diferente na sua casa. Sabe, os seus parentes vão te seguir quando você tiver um comportamento diferente na sua casa. Sabe, as pessoas lá fora estão nos vendo, estão olhando para nós e pensam assim: eu quero esse Deus para mim. Eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero ser igual a minha esposa, igual ao meu esposo, igual ao meu filho, igual a minha filha, porque alguma coisa aconteceu na vida deles e eu quero isso para a minha vida também. Então nós precisamos ter um comportamento familiar diferenciado. Isso vai fazer a diferença. Amém? Outra coisa, aí Deus chega nele e fala para ele que vai fazer dele uma grande nação. Então isso é a principal promessa de Deus na vida de Abraão. E é interessante que Deus, ele vai no foco, ele vai onde nós estamos precisando. Sabe, talvez hoje você não precisa de filhos, o seu problema é outro. Sabe, talvez hoje você não precise de uma casa própria, o seu problema é outro. Mas saiba que Deus conhece o seu problema, Deus conhece a sua dificuldade, e Ele vai agir diante disso, Ele vai prover diante disso. Sabe, não adiantava Deus falar para ele: Abraão, eu vou te dar uma fazenda muito bonita. Ele já tinha fazenda, ele já tinha bens, ele precisava de filhos. Então, irmão, a promessa de Deus para a sua vida é aquilo que Ele prometeu para você quando você se converteu, talvez. Quando você orou e falou: Senhor, eu quero que aconteça isso, eu quero que aconteça aquilo na minha vida. Sabe, e a coisa não foi acontecendo. De repente hoje, você se vê desanimado. Talvez você partiu para o plano B. Mas saiba que Deus é fiel para cumprir. Se você tem uma promessa, como você levantou a mão, nós precisamos ficar firme nessa promessa. Firme que Deus vai fazer. E aí a gente vem para o capítulo 15, né? E o interessante é que quando a gente vê os capítulos anteriores, a partir do capítulo 12, Deus fala com Abraão, Deus fala com ele um diálogo. E agora no capítulo 15, Deus dá uma visão para ele. Deus fala de visão, através de uma visão para ele. Então o que isso quer nos chamar a atenção? Que Abraão, ele estava com o foco, ele tirou o foco da promessa de Deus para a vida dele.
Talvez foi uma noite difícil na vida de Abraão. Talvez Sara já estava dormindo, né? Ele já tinha saído lá da terra dele, estava vivendo em tendas. E de repente Sara já estava dormindo e ele começou a meditar. Mas já passaram tanto tempo da promessa, não aconteceu na minha vida, eu ainda não tenho filhos, a minha mulher já está passada em dias. O que vai acontecer da minha vida? O que eu fiz de errado? Onde eu errei para a promessa de Deus não se cumprir na minha vida? E ele olhou para sua casa e viu que tinha um servo, né, que na tradição, olha ele voltando para as tradições, na tradição ele seria o herdeiro, porque ele era o servo que nasceu na casa dele. E ele pensou, o servo Eliezer que vai ser o meu herdeiro. E Deus, conhecedor dos corações, ele fala, vou ter que intervir, está acontecendo alguma coisa com o meu servo ali, vou ter que falar com ele de forma diferente. E aí Deus fala através dessa visão. Por quê? Porque Deus queria tirar o foco de Abraão dos problemas, das dificuldades. Talvez nós estamos com foco na dificuldade. Talvez você olhe para sua casa, seu marido ainda não converteu, talvez seu filho não converteu ainda, talvez tenha uma dificuldade financeira e você está com esse foco nesse problema, nessa dificuldade, e esquece de manter o seu foco na promessa de Deus. Isso estava acontecendo com Abraão e Deus precisou tirar o foco dele. E aí Deus fala para ele, promete galardão para ele, promete bênção para ele, e mesmo assim ele ainda reluta. Mesmo assim ele fala, mas como que o Senhor vai me abençoar? Como que o Senhor vai me dar esse galardão se o meu herdeiro é Eliezer, o meu servo Damasceno? Então assim, às vezes Deus está falando com você, Deus está te orientando, está te alertando, mas o seu foco ainda está no problema. Você ainda está pensando na dificuldade. Então assim, que nessa manhã você possa colocar o seu foco na bênção, colocar o seu foco naquele que é poderoso para fazer na sua vida. Então Abraão está precisando disso. E aí, esse versículo 5, ele é bem clássico, né? Quando se prega sobre esse capítulo, sempre se prega sobre sair da tenda. Aí Deus olhou para Abraão, talvez Deus percebeu que ele estava meio duro de coração, e falou para ele assim, sai daí, sai desse problema, sai dessa visão limitada que você está tendo aí, vem para fora, olha as estrelas e conta se você puder. Claro que ninguém pode contar as estrelas, e Deus promete, Deus fez ele visualizar, materializar o tamanho da bênção de Deus sobre a vida dele. Sabe, às vezes nós precisamos assim de materializar a bênção de Deus. Talvez você ainda está crendo de forma muito ilusória, né? Deus quer que você materialize sua bênção, sabe, é palpável, a bênção de Deus é palpável na nossa vida, sabe, você precisa perceber, precisa sentir isso, sabe, quando você muda o foco, né? Pedro, quando Jesus foi ter com ele lá no barco, aí Pedro falou para ele, se é o Senhor mesmo, eu quero ir ter com o Senhor, então vem. E ele foi, né? E ele começou a andar sobre as águas. E geralmente a gente nunca elogia Pedro por isso, né? A gente sempre fala que ele foi de pouca fé porque ele começou a afundar, mas ele foi o único homem que andou sobre as águas além de Jesus, né? Então não teve outro na história, só Pedro, sem ser Jesus, que andou sobre as águas. Mas quando ele estava focado, quando ele estava olhando para Jesus, ele andou. Quando ele tirou o foco, ele começou a afundar. Então, meu irmão, mantenha o seu foco na promessa de Deus para a sua vida. Sabe, talvez você pense assim, como isso vai acontecer? Irmão, isso é com Deus. Sabe, esse agir de Deus, essa transformação de Deus, é só Ele que faz. Se a gente for olhar para o nosso redor, a gente vai ter aquela visão bem periférica, né? Bem de pouco alcance. E Deus quer que a gente tenha uma visão ampliada, porque Deus quer que nós venhamos a ter esse compromisso com Ele.
e ele creu. Aqui nasce a fé na vida de Abraão. Aqui nasce, aquilo que a gente fala que a filha de Abraão nasceu aqui, que é a fé. A partir daqui ele é conhecido como o pai da fé. Mas ele precisou desse momento, desse chacoalhar de Deus. Talvez você precise de um chacoalhar de Deus sobre a sua vida, porque as coisas foram acontecendo e você começou a olhar para as coisas e deixou de olhar o foco. Aqui no versículo 18, aquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ali Deus aliançou com Abraão, mas ele só aliançou com ele quando ele tirou o foco dos problemas e das dificuldades. Então, meu irmão, a sua vitória não está naquilo que você está vendo. Talvez se você olhar só vai ver caos, Eu conheci um jovem esses dias, e ele estava abrindo uma loja ali no centro, e eu tenho certeza que ele não estava olhando para essa inflação galopante que a gente está, não estava olhando para os impostos, para o sistema financeiro que está aí. Ele estava olhando para o sonho dele, E às vezes nós não alcançamos de Deus porque a gente começa a olhar para as coisas, para as dificuldades. Então, nessa manhã eu queria que você fizesse uma aliança com o Senhor, uma aliança de olhar para a promessa de Deus para a sua vida. Se Abraão podia pensar assim: agora é tarde, não tem jeito mais, mas teve jeito para Abraão, e tem jeito para você também. Amém? Queria que você ficasse de pé. O pessoal do louvor quiser já vir para estar ministrando. E eu queria que nós orássemos agora, você lembrasse das promessas do Senhor. Talvez tem promessa que você nem lembre mais, Talvez tem coisas que você nem lembre mais, e vai precisar de um agir de Deus na sua vida. Vai precisar de você tomar algumas atitudes. Quando os irmãos vêm, eu quero contar um testemunho da minha irmã. Fui almoçar na casa dela esses dias e ela me mostrou um cupom. Falou assim: olha aqui, eu ganhei, esse cupom aqui foi sorteado naquele carro lá no Flamboyant. Aí ela mostrou um caderninho dela, que é o caderno dos sonhos dela. E o mesmo carro que ela colocou lá no sonho é o carro que o cupom dela foi sorteado no Flamboyant. Então, assim, Deus ouviu a oração dela. Só que tem um detalhe: ela não depositou o cupom, Então, assim, é só para te falar que às vezes a promessa está aí, a promessa está pronta, Só que você tem que depositar o cupom. Você precisa fazer uma aliança com o Senhor, você precisa crer. Abraão só mudou a história dele, só mudou a vida dele que a partir do momento que ele creu, Antes ele era muito obediente, fazia tudo que Deus ordenava para ele, mas só a partir do momento que ele creu realmente na promessa, que ele deixou de olhar as circunstâncias que cercava ele, foi que ele se apoderou da bênção, da promessa de Deus para a vida dele. Igual aconteceu com os bispos, ele queria só um filho, Deus deu nações. Talvez você quer só o marido convertido, e Deus tem a sua família toda para se converter. Talvez você quer um emprego bom, Deus tem um emprego muito melhor para você. Deus tem muitas bênçãos, mas para isso você precisa crer.